dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Conforme vocês estão percebendo, eu não estou aparecendo aí na tela, justamente porque eu resolvi criar uma nova forma de me comunicar com vocês a partir da mesa digitalizadora que chegou aqui. Eu gostei muito dessa novidade. Já adianto que eu vou continuar gravando as aulas no quadro, que eu gosto muito. Mas eu resolvi criar uma série de vídeos sobre alguns temas aleatórios em matemática. De vez ou outra, até nas minhas aulas, a gente acaba usando, sem talvez entrar com tantos detalhes, e talvez a maioria já viu o que é, mas talvez alguém ainda que não teve a oportunidade de passar por uma formação, digamos, um pouco mais sistematizada, talvez não tenha visto alguns conceitos. E aí eu tive uma ideia de fazer pequenos vídeos ou vídeos um pouco mais curtos falando sobre temas específicos, basicamente aleatórios, e eu escolhi começar com um tema de relações de equivalência, que é um tema que a gente usa bastante, e é um conceito, na verdade, que aparece não só em álgebra, mas em análise, topologia, geometria, basicamente em qualquer área da matemática você vai encontrar. Tá? E por que é importante nós trabalharmos com relações de equivalência, tá bom? Intuitivamente falando, se você tiver um conjunto, vamos supor então que a gente tem um conjunto X, espero que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, que eu estou aprendendo ainda a escrever nesse negócio. Suponho que eu tenho X, um conjunto. Primeiro a gente define o que é uma relação. Né? Uma relação em X, uma relação em X é um subconjunto, formalmente dizendo, uma relação em X é um subconjunto. Eu vou denotar por uma coisinha til, sim, e a princípio não é tão intuitivo, mas daqui a pouco vai ser um pouco mais útil. Tá? Então é qualquer subconjunto do cartesiano de x com o próprio x. Tá? Então isso é uma relação. Tá bom? Uma relação nada mais é do que um subconjunto, uma relação de um conjunto, né? Um subconjunto do produto cartesiano do conjunto com ele mesmo. Tá? E aí, se a gente tiver um elemento, se a gente tiver um par ordenado dessa forma, se isso que aconteceu, se x e y pertencem a x, forem tal, ou são tais, né? Vamos usar o português direitinho aqui. Se esses carinhos aqui são tais que esse par ordenado aqui x e y pertence a esses subconjuntos, desculpa, a esse subconjunto, então a gente denota essa relação de pertinência desse par a esse subconjunto, a gente denota assim, ó, a gente diz que o x está relacionado ao y, tá? É a maneira de dizer isso com a linguagem natural, digamos assim. Tá? X está relacionado com y, tá bom? É a maneira mais usual de nós trabalharmos essa questão da relação, tá? E aí, dependendo de como que essa relação se comporta, algumas propriedades que ela tem, a gente vai dar alguns nomes para algumas coisas, né? Então, por exemplo, se isso aqui acontecer, que é a propriedade de reflexividade. Reflexividade. Então, nós vamos dizer que essa relação é reflexiva. Então, essa relação definida nesse conjunto X, ela é reflexiva. Opa, coloquei reflexividade, né? Reflexiva, isso. Então, dizemos que essa relação é reflexiva se isso aqui acontece. Ó. Se o X está relacionado em X, ao próprio X, né? Para todo X em X, né? Ou seja, se isso aqui acontece, né? Se o par X pertence a isso, essa coisa aí, para todo X em X, tá? Então, isso é a reflexividade. A gente está dizendo, então, que uma relação é reflexiva quando todo elemento de X está relacionado a ele mesmo. Tá bom? A simetria é o que o próprio nome sugere. A gente vai dizer, nós vamos dizer que essa relação ela é simétrica. Ixi, baguncei. Estou aprendendo a mexer com essa caneta, socorro. Oh, meu pai.
Solta esse negócio. Tô aprendendo a mexer, que tem um botão aqui infernal aqui que eu aperto e ele fica fazendo essa porcaria. Deixa eu posicionar minha mão aqui para isso não acontecer, tentar que isso não aconteça. Então a gente diz que essa relação ela é simétrica se para todos x e y pertencente a x com o x relacionado a y, pense necessariamente que o y está relacionado a x. Tá? Então está dizendo o seguinte, se você tiver um par ordenado naquele subconjunto, xy lá, então o yx também pertence. Tá? Então isso é a condição de simetria. Né? Na verdade, bom, se você quisesse dizer em linguagem formal, seria você fala isso aqui, né? Para todo x em y, em x, o x está relacionado ao y, implica que o y está relacionado a x, tá? Mas em linguagem corrente, a gente pode escrever daquela forma mesmo, tá bom? E uma última, claro, quando a gente trabalha com a noção de relação, a gente pode explorar várias propriedades, mas nós vamos dar atenção a essas três aqui, porque é elas que vão ditar o tipo de relação que a gente está disposto a trabalhar hoje. Então, uma relação também tem a propriedade, pode ter, né? Não necessariamente tem, mas ela pode vir a ter a propriedade da transitividade. O que é a transitividade? Se a gente tiver x, y e z pertencentes a x, tais que o x está relacionado ao y e o y está relacionado ao z, isso tem que implicar que o x, esse x aqui, ó, se ele está relacionado ao y e o y está relacionado ao z, então esse x tem que estar relacionado a esse z também, tá bom? Então, claro que isso não vale sempre, mas isso pode acontecer, tá bom? Então, com relação a essas propriedades, uma primeira noção, e aí é quase filosófica, de noção de relação de equivalência, né, que vai ser uma relação, né, a gente já pode definir logo, depois a gente pode olhar para algumas condições dessas aí. Nós vamos dizer, nós dizemos que uma relação em X, isso aqui é uma relação de equivalência, opa, perdeu um pouco o contato aqui, peraí. Relação de equivalência, agora sim. Se essa relação ela é reflexiva, ela tem que ser simétrica, conforme nós dissemos aqui em cima, né? Simétrica e transitiva. Acabando que eu não escrevi a palavra transitiva lá em cima, né? Mas é basicamente satisfazer isso daqui. Satisfazer essa condição, o nome disso aqui. Isso aqui a gente diz que a relação é transitiva. Acho que eu esqueci de escrever, né? Poderia ter escrito. Dizemos que isso daqui é transitiva se isso aqui acontece. Se para quaisquer x, y, z tais que isso aqui acontece, então essa terceira coisa aqui vai acontecer, tá? E por que a gente chama isso de relação de equivalência? Essas três condições, elas basicamente vão estabelecer num conjunto a ideia de quando que duas coisas são, a grosso modo, iguais sobre determinado aspecto. Por exemplo, a gente pode pensar num exemplo aqui bem bobo. Ó. Bobo não, mas um exemplo da vida real, um exemplo prático. Um exemplo prático. Ó. Eu posso pegar um conjunto aqui, X de pessoas. Tá? Para mim, X é o conjunto de todas as pessoas. Eu, você que está me ouvindo aí, pior pessoa que você conhece, a melhor pessoa que você conhece, tá bom? Então, para mim, X é o conjunto de pessoas. E eu vou definir uma relação nesse conjunto dessa forma aqui, ó. Se eu pegar dois elementos, ou seja, duas pessoas, a gente vai dizer que X está relacionado ao Y se X admite, ou possui, melhor dizendo, possui a mesma altura
Y. Tá? Então, essa é a frase, essa é a sentença que determina quando que dois elementos em X, quando que X está relacionado a Y, nessa ordem. E aí a gente começa a observar o seguinte, a gente pode se perguntar, essa relação seria reflexiva? Uma boa pergunta que a gente pode fazer. É reflexiva? Bom, depende, né? Depende do que a gente... de qual é o contexto, né? Não é qualquer relação que é reflexiva, mas nesse caso aqui específico, sim, ela é reflexiva, porque, bom, para ela ser reflexiva, isso aqui tem que ser verdade. X tem que estar relacionado a X para todo X pertencente a X. Então essa é a pergunta, né? Perguntar isso é perguntar isso. Bom, mas tenta ler a frase com X aqui e X aqui. Bom, X possui a mesma altura que X. Imaginando aqui no senso comum, sem grandes pegadinhas, é meio que evidente que todo mundo tem a mesma altura. Se você pega uma pessoa, a altura dela é a altura dela, certo? Então não tem muita polêmica com relação a isso. Então, nesse exemplo natural, digamos assim, sim, ela é reflexiva. Então, isso aqui é verdade. Isso é reflexiva. Agora, vamos nos perguntar se isso aqui é simétrico. Suponha que você tenha duas pessoas e você sabe que a altura de x é a mesma da altura de y. Bom, com relação à altura, x, se x sei lá, tem 1,80 m, então y vai ter 1,80 m. Então vale que a frase dita ao contrário, né? Y tem a mesma altura que x, porque a altura de y é 1,80 m e a altura de x é 1,80 m, tá bom? Então, isso aqui, nesse contexto, implica de fato, né, que o y está relacionado a x, ou seja, se x possui a mesma altura que y, claro, y possui a mesma altura que x. Tá? Então, isso daqui também é satisfeito. Então, essa relação nesse conjunto, ela é uma relação simétrica também, certo? Então, a simetria foi simétrica e aqui reflexiva. E agora a gente nós podemos nos perguntar sobre a transitividade. Se eu pego uma pessoa x, que tem a mesma altura que y, e eu pego uma pessoa y, que tem a mesma altura que z, então, se essa daqui tem a mesma altura que essa e essa tem a mesma altura que essa, com certeza essa daqui vai ter a mesma altura que essa, tá? Então, x também tem a mesma altura que z. Então, nesse exemplo natural aqui, nós temos uma relação de equivalência, tá? E aí, nós não estamos dizendo aqui que quando eu tenho duas pessoas que estão relacionadas aqui, a gente não está dizendo que elas são iguais. Mas a gente está dizendo que, sob algum aspecto, elas são iguais, ou seja, elas têm alguma característica em comum. Nesse caso aqui, essa característica é a altura. Tá? É a altura. Então, por isso que quando uma relação... Essa é uma das razões, né? Uma das razões heurísticas e intuitivas do porquê que a gente chama uma relação que satisfaz essas três coisas aqui, essas três aqui, melhor dizendo, a gente chama isso de relação de equivalência porque uma relação desse tipo estabelece uma maneira de você comparar sobre determinado aspecto quando que dois objetos ou dois elementos de um determinado conjunto são parecidos ou são equivalentes sob alguma condição, tá bom? A gente pode pegar um outro exemplo aqui. Vamos tentar pegar um exemplo fora da matemática, mais um exemplo fora da matemática. Depois a gente volta para a matemática. Tá? A gente pode pegar aqui, por exemplo, time de futebol. Times de futebol. Tá? E aí a gente pode determinar uma relação assim, ó. Vou pegar um amarelinho aqui. Tá? Dentro desse conjunto, x e y pertence a x. Se fixa uma rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Na rodada, sei lá, na primeira rodada. Então, nós vamos dizer que x está relacionado ao y se o x venceu y na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
Se você quiser fazer com que a coisa aqui faça mais sentido, time de futebol da Série A, né? Da Série A do Brasileirão 2020. Estamos em 2020 agora, por isso que eu estou falando 2020, não é à toa. Então tá. Primeira coisa que a gente observa, por exemplo, essa relação, definindo dessa forma, ela não é reflexiva. Tá? Porque ela não faz o menor sentido. Nenhum time vence a si mesmo. Tá? Nenhum time vence a si mesmo. Tá? Ninguém joga contra si mesmo. Tá bom? Então não faz sentido você falar, por exemplo, que o Vasco venceu o Vasco. Faz o menor sentido isso. Então ela não é reflexiva. Ela também não é simétrica, porque é justamente o contrário, né? Se alguém venceu, o X venceu o Y, é porque o Y perdeu para X. Né? Então, de fato, ela não é simétrica também. Tá? Então essas duas aqui são meio óbvias que não são. E a transitividade, muitas vezes a gente tenta usar uma certa transitividade para comparar times, né? Mas ela também não é transitiva, porque por mais estranho que às vezes pareça, você pode ter um time aqui, ó, por exemplo, você pode ter o Vasco. Vou fazer um exemplo diferente aqui, ó. Você pode ter o Flamengo, vou pegar essa mundiça ruim aqui. Flamengo, ele pode vencer o Fluminense, por exemplo. O Fluminense que nunca ganha do Vasco, então, sei lá, o Flamengo pode ganhar do Corinthians. Corinthians. E sei lá, o Corinthians é um grande algoz do Vasco, muitas vezes, então vamos dizer que ele venceu o Vasco, mas não necessariamente, né? Isso aqui vai ser verdade. O Flamengo venceu o Vasco. Isso quase nunca acontece. Tá? Então, isso aqui não implica que vai acontecer, né? Isso aqui acontecer e isso aqui acontecer, não implica que esse camarada aqui vai ganhar desse, certo? Em geral. Então, essa relação venceu, né? X venceu Y, essa relação não satisfaz nenhuma dessas propriedades, tá? Nem reflexividade, nem simetria e nem a transitividade, tá? E aí, saindo agora um pouco dessa coisa, desses exemplos, digamos, corriqueiros, vamos voltar aqui para a matemática da coisa, porque para nós vai ser muito útil trabalhar com uma relação de equivalência, porque a gente pode trabalhar com o que nós chamamos de classes de equivalência, que é justamente a gente coletar todos os elementos de um conjunto que são equivalentes a um representante fixado. Tá? Então, suponha que eu tenho um conjunto X, voltando aqui para um caso geral, e suponha que esse tio aqui seja uma relação de equivalência definida em X. Como que a gente tem isso? Uma relação de equivalência definida em X. Tá? Então, um termo clássico que a gente define é isso aqui. Ó. A classe, se o X se a gente pegar um elemento fixado aqui no conjunto, x, a classe de equivalência de x, vamos colocar assim, módulo essa relação til, é um termo bem clássico na literatura, essa classe de equivalência módulo til é definida como? Bom, uma notação clássica é essa, você colocar um colchetinho ao redor do x, ou mesmo uma barrinha, tá, se quiser também, um x barra, tá? No contexto algébrico isso aqui é bem comum, mas eu prefiro nesse contexto geral esse colchetinho. E aqui a gente define essa classe de equivalência como sendo todos os elementos que estão no conjunto são equivalentes a x módulo essa relação aqui, tá bom? Módulo essa relação. Tá? Então, isso aqui é chamada classe de equivalência do representante x. Aí, nesse caso, o x aqui, ó, ele é chamado de representante de classe. Tá? X é chamado representante de classe. É muito comum chamar esse camaradinho aqui de representante. Esse cantinho direito aqui fica ruim para escrever. Aí não pega direito, tá vendo? Representante de classe. Tá? Isso. Bom, e aí, por exemplo, se você pegasse naquele primeiro exemplo, eu não vou escrever todos aqueles detalhes de novo, mas naquele primeiro exemplo que a gente fez, um exemplo, na verdade, se você pega uma pessoa, sei lá, uma pessoa X, igual vamos pensar numa pessoa famosa aqui, ó, sei lá, Marcela Diné, humorista sensacional. Bom,
e imaginar que a relação de equivalência aqui no conjunto das pessoas seja a altura, então a classe de x, nesse caso, é formada por todas as pessoas. Eu realmente não sei quanto que mede o Marcelo Adnet, mas eu vou chutar que é 1,85 m. Ele não parece ser baixinho, mas também não parece ser um gigante. Sei lá, vamos supor que ele tem 1,85 m. Então a classe de equivalência do Marcelo Adnet são todas as pessoas que medem exatamente 1,85 m centímetros, tá bom? Então essa é a classe de equivalência para esse camarada aí. Tá? A gente pode pensar também, num caso específico, que eu posso deixar como exercício para vocês fazerem, que é o seguinte, ó. Caramba, aqui tá ruim. Um caso específico é o seguinte, ó. Vamos supor que você tem uma função f de x em y. Vou dar um exemplo aqui, eu vou deixar como exercício vocês verificarem o seguinte, ó. Eu vou definir uma relação de equivalência aqui em x assim, ó, que é induzida por f. X é equivalente a y módulo f, vamos dizer assim. Se somente se, estou definindo aqui, a f de x é igual a f de y. Tá? É meio que uma generalização desse exemplo aqui. Tá bom? Aqui a função f aqui em cima é a função altura. Tá? Aqui eu estou dizendo que dois elementos no domínio da função são equivalentes se eles têm a mesma imagem. Tá? Ei, apertei de novo o botão. Tá? A gente está dizendo que dois elementos ali são equivalentes se eles têm a mesma imagem. Tá? Então isso aqui, esse exemplo 2 é só um caso geral desse primeiro exemplo aqui. Onde aqui x é o conjunto das pessoas, y você pode pensar, sei lá, nos números reais não negativos, só para questão de altura, e a função f é a função altura. Tá? O que vocês conseguem mostrar facilmente é, primeiro, essa relação é de equivalência, isso é uma relação de equivalência. É bem fácil, ó. Eu vou narrar a demonstração, vocês escrevam depois. Ó. Com certeza, x está relacionado a x, porque f de x é igual a f de x, né? A função está bem definida. Se f de x é igual a f de y, então f de y é igual a f de x, né? E se f de x é igual a f de y e f de y é igual a f de z, então f de x é igual a f de z, né? Talvez eu tenha esquecido de dizer, mas a relação de igualdade, ela é filosoficamente uma relação de equivalência, né? Isso aqui é uma relação de equivalência. A gente parte desse princípio. Eu não sei realmente como que o pessoal de fundamentos lida com isso, se eles axiomatizam isso, ou se isso consegue ser obtido a partir de algum outro axioma, tá bom? Mas, de fato, é uma questão filosófica pensar que a igualdade é uma relação de equivalência. Então, partindo dessa premissa, de que a igualdade é uma relação de equivalência, aqui a gente estabelece uma relação de equivalência no domínio de qualquer função pela própria função. Tá? A gente diz que dois elementos aqui são equivalentes via essa função se eles têm a mesma imagem. Tá bom? E aí um exercício legal para vocês provarem é que para cada x em x, a classe de equivalência de x é justamente a imagem inversa, a pré-imagem, digamos assim, do elemento f de x. Tá? Se você quiser ser mais formalzinho, é a pré-imagem desse conjunto aqui, ó, que tem o f de x como elemento. Apertei essa porcaria desse botão de novo. Opa, aqui primeiro parênteses, aí fechados aqui o parênteses de novo. Tá? Mas isso aqui em geral a gente denota simplesmente por f a menos 1 de f de x mesmo, sem muita polêmica sobre isso. Tá? Então aqui está um exemplo de classe de equivalência para essa relação de equivalência definida por uma função. Tá? Ótimo. Acho que por enquanto de exemplos está bom. E aí, uma das grandes importâncias de uma relação de equivalência é essa proposição aqui. Ó. Exatamente essa proposição. Ela dá uma quebrada no conjunto. Que sentido? Ó? Dentro desse contexto, se eu tiver x um conjunto e tio uma relação de equivalência, se a gente supor, se eu pegar dois elementos quaisquer, x e y pertencente a x, a gente consegue mostrar que essas afirmações são equivalentes. Ó. As seguintes afirmações são equivalentes. Quais são essas? Bom, a primeira afirmação é essa daqui. Ó. A classe de x intersectada com a classe de y ser diferente de vazio,
Isso implica necessariamente, na verdade, isso é equivalente a dizer que o x está relacionado ao y. Isso para qualquer relação de equivalência no conjunto, tá? E a terceira conclusão, desculpa, a terceira condição aqui, é que na verdade essas duas classes precisam ser iguais. Tá? Então, meio que a relação de equivalência no conjunto é uma coisa um pouco drástica, assim, no que diz respeito às classes de equivalência. As classes de equivalências, elas só não vão ser disjuntas, olha só o que esse resultado está dizendo. Prestem bastante atenção, especialmente nessa equivalência aqui. 1 equivale a 3. A gente está dizendo, então, que duas classes de equivalências não são disjuntas. Não serem disjuntas implica, na verdade, que elas são iguais. Então, isso é bem drástico. Tá? Ou seja, se a gente disser isso aqui de uma outra forma, se você tiver duas classes diferentes, então elas são disjuntas, na verdade. Tá bom? E aí os caras não serem equivalentes, se você pegar 2x e y, que por meio dessa relação não são equivalentes, então eles estabelecem classes que são disjuntas, tá? Uma consequência desse resultado é que se o x não está relacionado a y, então as classes que eles determinam, as classes que esses dois caras determinam são disjuntas. Na verdade, se somente se, né? Se somente se, por causa disso daqui, tá bom? E aí a demonstração disso é simples, vocês vão ver. Vou fazer com vocês. Como é que a gente provaria isso, então? Por exemplo, ó, que 1 implica 2, a gente vai usar as propriedades bonitinhas aqui da reflexividade, simetria e transitividade. Aqui eu estou sobre a hipótese que essa interseção é não vazia, né? Então tome alguém nessa interseção. Tome T que esteja na interseção dessa classe com essa classe, né? Já que ela é não vazia, a gente pode escolher alguém, tem pelo menos alguém que satisfaz isso, né? Então, por definição de classe de equivalência, por definição de classe de equivalência, a gente vai ter isso aqui, ó. O T pertence à classe de X e o T pertence à classe de Y, certo? T pertence à classe de X e o T também pertence à classe de Y. Por isso, exatamente por isso, então, pela definição de classe de equivalência, isso nos diz que o T está relacionado ao X e o T está relacionado ao Y. E eu quero mostrar que o X está relacionado ao Y, né? Bom, mas aqui eu vou usar a simetria nessa primeira relação aqui. Ó. Se o T está relacionado ao X, então com certeza o X está relacionado a T. Tá? E o T continua estando relacionado ao Y. E aí, por transitividade, o X está relacionado a T. O T está relacionado ao Y, o X necessariamente está relacionado ao Y. Tá? Então, tranquilo, né? Implicação 1, 2 foi. Agora, implicação 2, 3. Né? Eu quero mostrar que essas duas classes são iguais, né? Bom, lembra que isso são subconjuntos de X, então eu quero provar minha igualdade de conjuntos. Vamos provar essa igualdade, essa inclusão aqui primeiro, então. Vamos provar que a classe de X está contida na classe de Y. Então, pegue aqui ó, um T qualquer na classe de X. Então, se o T está na classe de X, isso aqui implica que o T está relacionado, o T está relacionado ao X, certo? Ou seja, isso aqui implica também, já que a relação é simétrica, o X está relacionado a T. Só que por hipótese o X, nem precisava de ter colocado essa outra coisa aqui não. Deixa eu só ter relacionado a X mesmo, tá? Não estava errado não, mas eu já, esteticamente falando, fica melhor assim. T está relacionado ao X. Aí agora a hipótese me diz isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui como hipótese agora. X está relacionado ao Y, certo? Aquilo ali é a hipótese. Então, como o X está relacionado ao Y, essa é a hipótese agora, então pela transitividade o T tem que estar relacionado ao Y, certo? E aí se o T está relacionado ao Y, isso aqui implica por definição que o T pertence à classe Y. Beleza? Então, olha só, provamos essa inclusão. E aí de maneira completamente análoga, olha só o que acontece. Analogamente, como o
já que o x está relacionado ao y, então o y está relacionado ao x, né? E aí, pelo que nós acabamos de fazer, isso implica que a classe de y está contida na classe de x. Então, a gente tem essa inclusão, a gente tem essa inclusão, e, portanto, a gente tem igualdade. Tá? Portanto, a classe de x é igual à classe de y. Para fechar aqui, a gente tem que mostrar agora que o 3 implica 1, né? 3 implica 1. Então, agora a gente vai supor que esses caras são iguais. Supõe aqui a classe de x seja igual à classe de y. Eu quero mostrar que a interseção é não vazia, mas vai ficar muito fácil, né? Porque olha só, como a relação é reflexiva, com certeza o x pertence à classe definida por ele mesmo, certo? Só que eu estou dizendo que esses caras são iguais, então isso aqui também pertence. Opa! Também pertence a isso daqui. Ó. O x pertence a esse aqui porque a relação é reflexiva. E aí, como esses dois conjuntos são iguais, ele pertence à classe de y também. Mas isso aqui está dizendo que o x, então, pertence à interseção dessas duas classes, certo? E aí, isso em particular está me dizendo que a classe de x, interseção com a classe de y, é diferente de vazio. Tá bom? Então, isso fecha, botar aqui o quadradinho, todos nós somos apaixonados, isso fecha a demonstração desse item. Tá? Então, essa proposição é importantíssima, porque ela estabelece algumas relações importantes que as classes de equivalência têm com seus representantes. Tá? Essa relação drástica de que, de fato, dois elementos vão determinar duas classes disjuntas sempre que eles não forem relacionados. Ou, dito de outra forma, se eles forem relacionados, então isso quer dizer que tem alguém em comum nas classes e, na verdade, isso quer dizer que as duas classes vão ser iguais. Tá? E aí, a partir da classe de cada elemento, a gente pode considerar o conjunto de todas as classes. Tá? Nesse contexto, então, a gente definimos, vou pegar uma cor diferente aqui, vamos para outra página. Então, a gente define nesse contexto, se x é um conjunto, x aqui é um conjunto, e til é uma relação de equivalência em x. Então, a gente define o conjunto de todas as classes dessa forma aqui. Ó. O conjunto de todas as classes de equivalência de x por essa relação é definido como uma notação clássica para ele é esse aqui, ó, x, então, como se fosse uma divisão aqui, né? X sobre o tio, vai receber um nome especial daqui a pouco, ou seja, o conjunto de todas as classes. Isso aqui é chamado conjunto quociente, tá? Que é classicamente chamado conjunto quociente. Conjunto quociente de x útil. Tá bom? Então, esse é o nome clássico desse conjunto de todas as classes. Observe que esse conjunto, essa construção, já vem equipado de uma função natural que faz o seguinte: uma função que classicamente é denotada por π, que pega x e leva nesse conjunto quociente, que associa cada elemento à sua classe, né? Ou seja, cada representante é levado de maneira natural na classe que tem ele como representante. Tá? Observe que essa função aqui é sempre sobrejetiva, né? Porque todo elemento do conjunto quociente é a classe de alguém. Então, isso aqui é uma função sobrejetiva. É uma função sobrejetiva, sempre, independente do contexto ou independente de qual seja a relação de equivalência. E essa função também é chamada de função quociente. Dependendo do contexto onde você está, isso aqui vai ser chamado de morfismo quociente, por aí vai.
Beleza, pessoal? Então a gente tem essa noção, tá? E aí a gente pode ver alguns exemplos agora na matemática, tá? Ver alguns exemplos aqui do mundo real e tal, com essas besteiradas todas, de gente e futebol, mas o que importa mesmo é matemática pra gente aqui, né? Então, na matemática, a gente tem alguns exemplos. Talvez o que a maioria de vocês já tenha visto é o da congruência módulo um número inteiro. Se você fixa, por exemplo, um número inteiro, você diz, por exemplo, que dois números inteiros, A e B, e A e B são inteiros, né? Vou colocar aqui, A e B números inteiros. Você diz, por exemplo, que A e B são congruentes a módulo n, se somente se, por definição aqui, tá? O n é um divisor de A menos B, né? Ou, dito de outra forma, A e B, quando divididos por n, possuem o mesmo resto. Tá? Então, isso é uma outra forma. Tá? Então, isso aqui determina, isso aqui é uma relação de equivalência no conjunto dos inteiros. Tá? Isso é uma relação de equivalência. Tá? Se você nunca viu isso, eu sugiro que vocês tentem fazer isso como um exercício, não é difícil. Tá? Não é difícil, vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Tá? E aqui, nesse caso, o conjunto das classes, ele é esse camarada aqui. Ó. O conjunto das classes é justamente o anel ZN, né? Porque você pode trabalhar com uma estrutura de soma e produto e levar as classes, por exemplo, a gente denota por a barra, né? Isso aqui é justamente todos os elementos, sei lá, B em A que são congruentes, né? Ao A mod N. Aí essa é a classe de equivalência do elemento A. E aqui você define uma noção de soma. Soma duas classes dessa forma. Certo? Multiplica duas classes dessa forma. Aí você mostra que essas operações estão bem definidas. Lá na playlist de anéis quocientes a gente faz isso direitinho, né? No fim das contas a gente vê que isso aqui é só um caso particular de um anel quociente, né? A gente já viu isso. Isso é um anel quociente de Z pelo ideal NZ, certo? Então, isso é um exemplo de relação de equivalência. Então, na verdade, não precisava ser só esse. Para quem viu as aulas de anéis quocientes lá, viu que nós quocientamos qualquer anel por um ideal, né? Se eu tiver aqui o A, anel e um Azinho aqui, ideal desse anel, o que nós fizemos foi determinar uma relação de equivalência dentro desse anel, assim, né? Diz que o x é congruo a y módulo desse ideal, se somente se, por definição, a diferença de x menos y pertence a esse ideal, certo? E aí o conjunto de todas as classes aqui é o anel quociente. O anel quociente, a gente trabalha aqui com uma noção de soma e produto parecido com esse daqui de cima, né? Você soma e multiplica lá nos representantes. O fato desse cara ser um ideal mostra que as operações estão bem definidas. Tudo isso a gente fez bonitinho lá na parte de anéis quocientes, tá? E aqui, para não ficar só um exemplo na álgebra, você estuda topologia, em especial quando você está lá em topologia algébrica, é muito comum você identificar superfícies com alguns polígonos com lados identificados. Então, por exemplo, aí onde que entra a relação de equivalência nisso? Né? Por exemplo, se você quer trabalhar com um cilindro, uma maneira de você trabalhar com um cilindro é você olhar para esse quadrado aqui. Finge que isso aqui é um quadrado, né? Está longe de ser um quadrado. Aí o que, que você faz? Para você mostrar que, a princípio, um cilindro, ou de certa forma um cilindro, pode ser visto como algo homeomorfo a um quadrado com lados identificados, o que você faz é identificar esses dois lados desse quadrado fazendo o seguinte. Ó. Você identifica esse ponto aqui com esse pontinho aqui com esse, por aí vai. Os pontos de mesma altura aqui, você vai identificando e sempre na mesma ordem. Né? Esse ponto aqui vai ser identificado com esse com esse, isso em cada ponto. Então, de certa forma, a gente está identificando esse lado nessa orientação com esse lado. Tá? Então, quando você identifica, quando você finge que isso aqui é a mesma coisa, na verdade você está definindo uma relação de equivalência nesse quadrado em que todos os elementos fora, aqui eu estou pensando só
na borda do quadrado, tá? No borda, não estou pensando no interior não. A gente está dizendo que eu estou definindo uma relação de equivalência aqui nesse quadrado que diz o seguinte, olha, cada elemento que está fora desses dois segmentos é equivalente só a si mesmo, e os elementos que estão nesses dois segmentos, esse é equivalente a esse é equivalente a esse é equivalente a esse. Assim você define, certo? E aí, quando você define esses dois caras, é como se você estivesse colando esse ponto nesse, colando esse aqui, e por aí vai, só que mantendo esses segmentos aqui de cima intactos, tá? Então, a ideia é que quando você terminar de fazer essa colagem, você vai obter um cilindro. Aqui. Eu poderia até ter feito isso com cores diferentes, né, para ficar um pouco mais claro, quer ver? Deixa eu apagar aqui, só para vocês verem aparecendo aqui. Eu vou apagar isso aqui, ó. Só para eu fazer com cores diferentes aquilo que está sendo identificado e aquilo que não é. Tá? Então, eu vou fazer em vermelho aquilo que está sendo identificado. Esse lado está sendo identificado com esse. E aqui eu vou desenhar de branco esses dois lados que eu estou deixando intacto. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Quando eu identifico esses dois caras aqui, ó, a gente está fazendo o quê? Você está tendo isso daqui. Ó. Esse cilindro, e essa parte externa dele aqui é toda vermelhinha. Você colou os caras. Só que você não está colando tudo, né? Porque o branquinho aqui está ficando intacto, né? Então aqui está lá atrás, aqui está lá atrás, aqui está lá atrás. Certo? Então é dessa forma. Imagina que você está com uma folha de papel aí. Pega aí uma folha de papel A4 agora. Tá? Bota ela na posição que você quiser aí. Tá bom? Aí você pega uma extremidade e liga na outra. Pega uma extremidade dela, por exemplo, da direita, e cola na da esquerda. Você vai ver um cilindro aparecendo. Tá? Algo ao meu humor é um cilindro, tá bom? E aí digamos, essa malandragem aqui, a maneira de você formalizar isso, é um homeomorfismo, né, que faz esse papel. A maneira de você formalizar esse quadrado aqui com lados identificados é justamente a partir de uma relação de equivalência, tá? E aí isso ajuda muito, principalmente quem estuda características de óleo Poincaré, triangulação em superfícies e por aí vai. Calcular grupo de homologia, grupo de homotopia, sabe? Isso é muito útil quando você estuda topologia algébrica. Tá bom? Então, isso é bem legal. Um outro exemplo legal também é o toro. É o toro. Fazer essas contas, fazer essa identificação com relação à equivalência dá trabalho, tá? É porque o pessoal muitas vezes não leva muito a sério, já mete o desenho logo e acabou, né? Mas, cara, esse desenho é legal porque ele te dá a intuição do que está acontecendo, mas na hora de botar a mão na massa você precisa fazer as continhas mesmo. Aí não tem problema, né? Tá aí para fazer mesmo. E aqui a gente pode pensar num quadrado dessa forma. Eu tenho esses dois lados aqui identificados. E aí eu vou identificar esses dois lados aqui assim também. Esses dois lados aqui também, tá? Então, quando a gente faz os dois processos aqui, olha só o que vai acontecer, ó. Se eu colar o vermelho com o vermelho, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter um cilindro aqui, na verdade eu vou ter os dois círculos aqui em cima, né? E o cilindro aqui, do mesmo jeito. Aqui eu vou colocar um pontilhadinho para dar noção aqui de perspectiva, que está lá atrás. Tá? Só que aqui, ó, como eu estou identificando esses dois lados aqui também, ó, aqui em cima do cilindro, digamos que essa curva agora, esse círculo aqui, está identificado com esse círculo aqui, ó. Então, quando você tentar colar isso daqui, você vai ter que fazer uma volta, assim, você vai ter que fazer uma volta aqui dessa forma. Quando você fizer essa volta, o que vai aparecer é justamente um toro. Tá? Tenta pensar num cilindro de massinha aqui que você consegue colar essa extremidade por fora aqui. Tá? Quando você terminar de fazer esse processo, o que você vai obter é justamente um toro. E apertei a porcaria do botão de novo. Isso não é um toro, né? Assim, certo? Então isso aqui
o toro que você obteve, né? Claro que o vermelho agora viraram essas curvas aqui, né? Do toro. Isso. Na verdade, o amarelo sumiu, né? Só ficou o vermelho, né? Eu poderia ter desenhado isso tudo vermelho, que faria mais sentido até. Porque depois que você colou o amarelo aí, ele some e, digamos, entre aspas, fica tudo vermelho, né? Então, não sei se isso tem muito problema, não, mas pra ficar melhorzinho aqui, ó. Vamos desenhar vermelho. Fica mais... Opa, eu mudei, ó. Que isso, rapaz? Ah, botei marcador sem querer. Tá. Depois que a gente faz mais um passo, né? Isso aqui vira o toro. Muito bonitinho. Deu saudade das aulas de topologia hoje, né? Certo? Então, de certa forma, o toro pode ser visto como um quadrado com lados identificados. Tá? Se você identificar assim, ó, esse quadrado assim, vou pegar um quadrado aqui, esse lado assim, identificado com esse assim, o que quer dizer o quê? Que esse ponto aqui, por exemplo, está identificado com esse aqui. Ó. Tem uma simetria com relação a esse ponto aqui. Né? Não é com relação a essa reta no meio. Tá? É uma relação com o ponto no meio que tem a simetria. E se você mantém os outros dois lados identificados assim, na mesma direção, você vai ter uma faixa de Möbius. Então, isso aqui, eu não vou nem me atrever a desenhar a faixa de Möbius, porque eu não sei desenhar a faixa de Möbius. Mas isso aqui vai ser o meu humor, a faixa de Möbius. O Möbius, não sei. Não sei se tem um E aqui, ó. Onde tá no computador que dá pra olhar na internet aqui, deixa eu ver. Eu sempre esqueço. Möbius. Não tem esse E. Eu escrevi certo. Não tem o E, não. Que existe o nome com E, né? Mas não é o caso. Tá bom? Então, isso aqui, quando você pega a faixa de Möbius, lembra lá do desenho do ímpar lá? Pois é, você pode identificar dessa forma que é a faixa de Möbius. Tá bom, pessoal? Então, uma relação de equivalência é isso, tá? Poderíamos dar mais exemplos aqui. Mas eu acho que tá bom. Vimos exemplos da vida real, vimos exemplos da álgebra. Eu não dei muitos exemplos aqui mais da álgebra, porque a gente viu muito, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente viu os inteiros, o módulo n, anel quociente, o módulo quociente também é um exemplo de relação de equivalência, né? Bem parecido com isso daqui, a forma de definir, tá? E uma coisa importante da relação de equivalência que a gente usa muito no contexto algébrico é isso daqui, ó. É justamente quando a gente quer, por exemplo, mostrar que duas classes são iguais, né? Em alguns momentos é interessante, a gente usa muito isso daqui, ó, que é a classe de x, módulo ideal, né, que a gente denota assim lá no contexto. Isso aqui, a classe de x é igual à classe de y, se somente se essa diferença pertence ao ideal. Tá? Então isso aqui só é verdade, essa equivalência só é verdade, porque essa relação aqui é de equivalência. Tá bom? Então, por isso que é importante quando a gente vai trabalhar com uma estrutura quociente, trabalhar com uma estrutura que seja proveniente de uma relação de equivalência, porque a gente vai ter essa boa propriedade aqui. Tá? Isso aqui é um corolário dessa proposição aqui mais geral, que está lá na outra página. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. É um corolário dessa proposição, certo? É um corolário dessa proposição, tá bom? Então, com o objetivo de ser apelativo, eu vou encerrar o vídeo de hoje, deixando esses belos desenhos aqui à mostra para vocês, tá? O toro e o cilindro, tá bom, pessoal? Então, obrigado por assistirem esse vídeo. Não é bem uma aula, né? Mais uma conversa de um tópico específico. Espero poder fazer mais aqui com vocês, tá bom? Então, um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.